Fala, meu abençoado, minha abençoada. Estamos aqui na aula 2 do curso O Mínimo que Você Precisa Saber sobre o Casa Verde e Amarela para estar adquirindo seu imóvel. Então, na aula 2 aqui vamos falar sobre os principais pontos do programa Casa Verde e Amarela. O que eu quero falar com principais pontos? São, basicamente as principais dúvidas e o ponto central do processo. Para você entender se dá para você, se não dá, para você entender se é viável para você ou não, para você entender o contexto geral da viabilidade no seu caso em si, para você ver, não, isso é para mim, não é para mim. Então vamos lá, sendo bem realista aqui, sincero, o que está acontecendo? Atualmente dentro do programa, via de regra, a maioria das construtoras, eu não sei aí o seu estado, a sua cidade, que você está vendo, pode ser que seja diferente daqui, as construtoras, a maioria, ela trabalha com apartamentos na planta, não casas. Casas tem aquele financiamento, aquisição de terreno de construção, construção de terreno próprio, que também se encaixa no Casa Verde e Amarela, mas que não tem todo esse subsídio, não tem toda essa questão de até 47 mil, não sei quantos mil de subsídio quando você tem um filho independente. O subsídio é menor, então depende muito da sua renda para você conseguir fazer esse financiamento, aquisição de terreno de construção ou construção de terreno próprio. Possa ser mais viável se você já tiver o terreno, a verdade é essa, e você vai financiar com a sua renda só a obra. Então vamos lá. É... E aí a gente pode entrar em várias vertentes em relação a isso, né? Mas o Casa Verde e Amarela, ele é um programa aí que ele é operado pela Caixa, né? E a Caixa é o banco aí que sempre opera os programas aí do governo, né? No caso habitacional, número um é Caixa. Então, há um tempo atrás tinha muita, tava tendo também pelo Banco do Brasil. Hoje em dia você vê aí quase completamente tudo sendo feito pela Caixa. Então, quais são os principais pontos? Os principais pontos é o seguinte: você precisa de documentação. Esse processo se dá da seguinte forma: você pode entrar em contato com o corretor, com a construtora, né? Alguém vai te atender. A pessoa ela vai querer saber qual é a sua renda, querer que você envie a documentação. A documentação, via de regra, é um padrão. É aquela documentação, já fiz vídeo aqui, contra-cheques, certidão de nascimento, carteira de trabalho, se for autônomo, imposto de renda. Então, essa documentação é que vai ser analisada. Ponto principal: você não pode estar com restrição no seu CPF. Você não pode ter restrição alguma no seu CPF. Você tem que estar com nada consta no CPF, né? Não pode estar com o nome sujo. E se você for casado, seu esposo ou sua esposa não pode estar com o nome sujo. Então, a documentação, só para não falar errando aqui, é de CPF, habilitação, estado civil, que é nascimento ou casamento, né? Certidão de nascimento. Comprovante de residência atualizado, carteira de trabalho, pode gerar digital no aplicativo, né? Os últimos três contra-cheques, agora só, o último mês passado. Trato de FGTS atualizado, gera no aplicativo, imposto de renda completo se declarar. No caso de ter o filho independente, certidão de nascimento do filho, né? Se for casado, tem que apresentar também toda a documentação do seu esposo ou sua esposa, pelo menos de dados pessoais, se ela não tiver renda. Se tiver renda e for casado, tem que ser a documentação dos dois. Essa documentação é para pessoas que têm a carteira assinada, renda formal. Tem a documentação para pessoas que não têm a carteira assinada, são rendas informais. Já para esse pessoal que tem a renda informal, o que acontece? Você vai ter que ter o imposto de renda. O ponto central é o imposto de renda, né? É a mesma documentação. É, comprovante de renda, comprovante de residência, a certidão de estado civil, o nascimento ou casamento se for casado. E aí o que acontece? Você vai ter que ter declarado uma renda acima da isenção, né? Atualmente, tem que declarar uma renda acima de 28.559,70. Aí a gente vai reunir a sua declaração de imposto de renda completa com recibo e caderno, os últimos extratos de movimentação bancária em conta corrente e tudo igual. RG, CPF, certidão, né? Casamento, nascimento, comprovante de residência, se tiver do filho, certidão de nascimento do filho. E aí carteira de trabalho, se tivesse não. Número de celular, e-mail e tal. E essa documentação a gente vai enviar para análise do banco. Via de regra, a maioria das construtoras aí na planta, dentro do Casa Verde e Amarela sempre, está operando aí na Caixa. A gente vai enviar, a Caixa vai dar uma resposta. Com essa resposta a gente vai ver se fica viável ou não para você devido à entrada que na aprovação
acabar ficando. Se a entrada ficar muito alta, pode ser que fique inviável. Então, esse é o processo. Primeiro, reunir a documentação, enviar para análise e aprovação, aprovou, fazer o fluxo de pagamento ali, o parcelamento de como ficaria a entrada e as parcelas de financiamento, para você dar ok ou não. Então, sem esse processo, você não vai ter como saber se dá para você ou não. Mas, a depender do valor do imóvel, a gente já tem como ter uma noção se a entrada vai ficar muito alta para você ou não. Tem que ter uma certa compatibilidade ali entre a sua renda e o valor do imóvel. Tem que encaixar, ali tem que ser no seu perfil. Se não, se a sua renda for muito abaixo do valor do imóvel, fica inviável. Só se você tiver uma entrada ou um valor de FGTS muito alto. Porque no caso da Verde Amarela, você pode usar FGTS na entrada. E tem a questão do subsídio do governo, que vai para a entrada também. Então tem que se analisar o seu perfil financeiro aí com base no imóvel que você tem interesse para ver se fica viável. Mas então os principais pontos são esses. Porque muita gente fica se perguntando, mas o ponto central é a documentação. Se você não tiver a documentação, pessoas perguntam também: o Auxílio Brasil, benefício assim não pode ser usado como comprovante de renda. Aposentadoria vitalícia pode. Pensão vitalícia, em alguns casos pode ser utilizada como uma renda. Mas benefício, o governo aí, Auxílio Brasil, né, Bolsa Família, alguns auxílios aí que não são vitalícios, o governo pode acabar a qualquer momento, não tem como utilizar como renda, já me perguntaram. Se tiver uma dúvida, você deixa aí nos comentários, né, em relação a esses pontos. Porque assim, o ponto central, eu falei principal, mas o ponto central é a documentação. Se você é autônomo, o mais importante é o imposto de renda. Se você não é autônomo, é a carteira assinada, tá recolhendo, analisar se o seu patrão está fazendo a questão do depósito do FGTS, como é que o FGTS está, a conta do FGTS. Então esse é o ponto principal. E fora isso, se você quiser adquirir um imóvel pronto, tem que juntar o valor da entrada, porque você não vai ter tanto aí esse parcelamento. Só se você comprar em uma construtora que ainda esteja parcelando a entrada. Você tem que analisar se a construtora vai parcelar ou não a entrada. Porque se não for possível parcelar a entrada com a construtora ou com o dono do imóvel, tem que ter a entrada e o dinheiro da documentação. 3% aí, TIB, questão de registro, né, escritura, tudo isso. Então, esse aí assim, um pouco o resumo do ponto principal, porque tem muita gente que fica se perguntando como é o processo, o que é que precisa, o que não precisa. Em resumo, você precisa da documentação, tá com o nome limpo, CPF limpo, sem restrição, se for casado os dois, marido e mulher, e ver como é que se aquele imóvel que você está interessado se encaixa, né? Se ficar a entrada muito alta ou não, se fica viável para você ou não. Pronto, é esse. O Casa Verde e Amarela nada mais é do que, em resumo, essa questão dos juros menor e do subsídio ali na entrada, porque muitas pessoas não têm esse valor junto da entrada. Então deixe suas dúvidas aí, a sua dúvida pode acabar virando algum vídeo aqui na série. Se inscreva no canal, Deus te abençoe.